Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula dos reinos. Vou relembrar um pouquinho do reino fungi, nós já falamos um pouco dele na aula passada, mas essa aula é para a gente poder ter uma revisão para vocês fazerem a tarefa 6 e tarefa 7, ok? Então, vamos relembrar lá, reino fungi. Quem são os reinos fungi? São os fungos, ok? E os fungos eles podem ser unicelulares, que são o caso das leveduras, que são usadas nas fermentações, por exemplo, quando vai fazer pão, que fermenta e gera um gás carbônico, ou quando vai fazer bebida, que tem uma fermentação alcoólica e gera o álcool, mas também gera gás carbônico, ok? E podem ser os pluricelulares, que são os cogumelos que a gente está acostumado, por exemplo, shimeji. Quem gosta de comer shimeji, o cogumelo é um ser do reino fungi, um fungo do reino pluricelular, tá? Que tem várias células. Eles são sempre heterótrofos, eles não produzem próprio alimento. E eles podem ser parasitas, ou seja, podem ser causadores de doença, como por exemplo micose. Então, micose é uma doença causada por fungo, e um fungo que é parasita, acomete nos seres humanos e também em vegetais. Se vocês olharem na aula passada, vocês vão ver lá que tem algumas imagens que eu coloquei de micoses, tanto em plantas quanto em seres humanos, ok? E eles podem ser saprófagos, ou seja, decompositores. E esses são benéficos para a natureza, porque permitem o ciclo do nitrogênio e do carbono, né? Então eles reciclam todo o nitrogênio e o carbono que é eliminado na natureza, devolvendo ele de volta para que seja utilizado novamente e isso fique sem fim, ok? Então, heterótrofos, não produzem próprio alimento, podem ser parasitas, causadores de doença, ou saprófagos, decompositores, beleza? Como que eles se reproduzem? Eles se reproduzem através de esporos. Então eles têm esporos que são bem leves e são facilmente levados pelo vento e pelo ar. E esses esporos então se espalham com muita facilidade para vários lugares diferentes. Por isso que a gente vê fungar em várias regiões diferentes na nossa casa. Às vezes você está num ambiente que está úmido e fala, meu Deus, não acontece nada, eu nunca trouxe um fungo para cá, nunca trouxe nada para cá, por que fungou a minha parede? Porque vem esses esporos que viajam com o ar até chegar num ambiente que é favorável e ele vai crescer ali. Viaja, chega na fruta e aí se estabelece ali na fruta e aí começa a crescer ali, decompondo aquela fruta e a gente vê a fruta toda fungada. Okay? Então, se reproduzem por esses esporos. E pode ser de forma sexuada, então tem fungos que têm o gameta masculino e o gameta feminino. E pode ser de forma sexuada, aquela forma que vai se reproduzindo de forma binária, apenas uma reprodução, se reproduz em 2, 4, 8 e vai exponencialmente crescendo a reprodução do fungo. Então tem essas duas possibilidades, sexuada e assexuada. Os fungos eles são formados por hifas, que são células bem alongadas. E o emaranhamento dessas hifas, ou seja, várias hifas entrelaçadas, formam o micélio dos fungos. Okay? Então, nessa parte dos micélios é onde são produzidas a parte dos esporos que libera para o ar. Okay? Alguns fungos vivem por mutualismo. Vocês lembram lá o que é mutualismo? São quando duas espécies elas trabalham juntas para sobreviver. Então, se uma sai fora da outra, acontece um problema e uma não vai conseguir sobreviver. Okay? Um exemplo que a gente tem são os líquens. Os líquens são aquelas formações que a gente vê nas plantas, nas árvores, principalmente nas árvores, tipo um musgo. Tá? Ali é uma formação onde você tem um fungo com alga, ou seja, o reino fungi com o reino protista. Ok? Reino fungi com o reino protista. Você tem os líquens. Se a alga se separa do fungo, os dois não conseguem sobreviver. Okay? Essa formação de líquens é importante, por exemplo, para ver a qualidade do ar. Existem estudos que mostram que quando você tem árvores que os líquens estão bem verdinhos, mostram que ali a qualidade do ar é boa. Tem pouco gás carbônico, ou seja, pouca poluição. Quando os líquens já estão mais embranquecidos, já estão deteriorados na árvore, é porque tem muito gás carbônico e aí os líquens não conseguem fazer ali a respiração que eles precisam fazer e aí mostra que a qualidade do ar não é muito boa. Okay? Outro tipo de mutualismo que a gente vai encontrar bastante são as micorrizas.
As micorrizas é quando você tem a associação do fungo com uma planta, ou seja, o reino fúngico com o reino plantaico. Então você pode ter esse mutualismo do reino fúngico protista e do reino fúngico plantaico. E aí, um exemplo que a gente tem, por exemplo, são de pimentas, que nas suas raízes têm fungos. E por que é bom ter esses fungos? Primeiro porque os fungos se aproveitam fazendo ali a decomposição de matéria inorgânica que está ali no solo e matéria orgânica também. Mas por que é bom para a planta? Não é um parasita. Por quê? Ao fazer essa decomposição, ele libera água e faz com que a água seja mais facilmente absorvida pela planta. Então, algumas espécies de pimentas vão ter em suas raízes alguns fungos e esses fungos vão fazer com que essa planta absorva água com mais facilidade. Tá? Então, é um mutualismo, os dois têm benefícios em estarem juntos. Okay? Não é um parasita, onde só um tem benefício. É um mutualismo, os dois têm benefícios. Okay? Então, nós vamos ter alguns fungos que vão fazer mutualismo com protistas, e aí são os líquens, e alguns fungos que fazem mutualismo com plantas, e aí nós temos as micorrizas. Ok? Então, espero que dê para poder fazer os exercícios aí da tarefa 6 e 7. Foi só uma revisãozinha da aula passada, para vocês conseguirem fazer a tarefa 6 e 7, que é a nossa atividade da semana. Ok? Então, para amanhã, eu quero já essa tarefa 6 e 7, não se esqueçam. Valeu, pessoal!